Maravilha. Ótimo, gente. Então, sejam muito bem-vindos à aula de gestão de custos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de custos, vamos entender um pouquinho sobre todas as vertentes que envolvem ali os custos, né? E vamos praticar um pouquinho também aí como calcular aí os custos aí para que você possa administrar a sua empresa. É uma matéria muito gostosa, uma matéria que você tem que tomar um pouco de atenção, porque cada empresa tem um determinado segmento. E justamente por isso que você tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre o custo, o que é custo para uma, vai ser custo para outra. Às vezes pode ser que seja uma despesa, pode ser que seja um outro tipo de gasto envolvido. Então, na aula de hoje, eu quis sintetizar um pouco esse tema, né, trazer para vocês aí de uma forma muito mais sucinta, para que você entenda de forma muito objetiva o que é custo, como que você pode definir os custos que são diretos, os custos que são indiretos, e a partir dali você entender como você pode gerar esses custos aí na sua empresa. Então, primeiro vamos entender a definição, né, que a gente geralmente usa a palavra custos para qualquer coisa, né? Mas, na verdade, custo é aquilo que se torna fundamental para você poder atingir uma prática de alguma coisa. Por exemplo, você teve um custo específico na produção de um bem ou serviço. Então, eu trabalho, por exemplo, com um hospital. Então, no hospital, eu tenho medicamento. Ele é essencial para que eu possa trabalhar. Isso é um custo. Agora, eu tenho a conta de energia. A energia ela é despesa. Então, tem uma diferença aí entre custo e despesa. E a gente vai precisar entender isso para poder trabalhar de forma muito assertiva. Mas, de qualquer forma, custo, a gente utiliza isso aí para poder falar sobre, geralmente, os gastos que a empresa tem. Só que custo é um pouquinho mais elaborado do que isso. Então, para a gente poder definir, custo, ele é um tipo de gasto. Isso tem que ficar claro para vocês. Tá? E gasto é o valor pago ou assumido para obter a propriedade de um bem. Ele se efetiva no momento do conhecimento da obrigação, né, quando ocasionará o desembolso futuro, ou na redução de um ativo como pagamento, quando se desembolsa de forma imediata. Então, custo é um tipo de gasto. A gente precisa deixar isso bem claro para vocês. E além do custo, a gente pode ter vários outros tipos de gastos aí envolvidos numa empresa, como, por exemplo, investimento, perda, desperdício ou despesa. São termos que a gente passa a entender a partir de agora, porque vai contextualizar várias ideias ali sobre os custos, né? Os custos, sobre a gestão de custos. Então, para a gente poder entender isso de forma muito mais clara, investimento, perda, desperdício, despesa e custo. Então, vamos lá. Primeira coisa, investimento, que é o gasto ativo das funções aí de utilidade de futuro de bens ou serviços que serão obtidos, né? Então, qual é a ideia do investimento? É você gastar com um ativo em função de obter o chamado de lucro no futuro. Você investe naquele ativo para que você possa obter aí um retorno futuro. Isso é investimento e é um tipo de gasto. É um tipo de gasto que você faz, você desembolsa o valor naquele momento, né? Pode ser um capital seu, pode ser um capital de terceiro, pode ser um capital por alavancagem, mas você desembolsa um valor para que você tenha, de fato, um retorno daquele valor no futuro. E você pode ganhar ou não com isso. O que é perda? Perda é aquele gasto não intencional decorrente a fatores externos, fortuitos ou atividade produtiva normal da empresa. Exemplo, você teve ali uma perda de matéria-prima, você não utilizou ela por completo, então existe uma perda que pode ser associada a isso. Então, de forma não intencional, houve uma manipulação errada, ou você simplesmente passou de um prazo, acabou vencendo aquele produto que é perecível. Então, é uma coisa que é um gasto que você não preveu, né? Então, um gasto que simplesmente se tornou algo que foi produzido a mais ou não foi conseguido ser recuperado de alguma outra forma. Então, a perda é basicamente você não conseguir manter aquilo ali no seu ativo, não tem condição de ser reutilizado. Então, você perdeu aquele produto, perdeu aquele insumo, perdeu alguma coisa. O desperdício, ele é associado a se gastar mais do que o necessário para realizar uma atividade. Então, às vezes, você tem ali uma atividade a ser feita, você pode reduzir esse desperdício, você tem essa capacidade técnica administrativa para reduzir esse desperdício, mas você acaba gastando de forma demasiada. Exemplo, quando a gente fala sobre desperdiçar água,
Às vezes você tem ali um desperdício muito grande de água na sua casa, que você sabe como, por exemplo, conter estratégias para que você reduza esse desperdício. Então, quando a gente fala sobre desperdício, é aquela ideia de você pode consumir ali de forma racional esses recursos, mas você acaba usando muito mais daquilo que você precisa de fato para poder trabalhar com esse exercício. A despesa é um gasto com bens e serviços não utilizados para produção. Então, tudo aquilo que eu utilizo para produção de um bem, a gente chama de custo. Tudo aquilo que você não utiliza para produção, a gente chama de despesa. Isso pode afetar de forma direta ou indireta o patrimônio e a receita da empresa. Tá? Então, por isso que a gente tem que focar na redução das despesas e na diminuição dos custos. Reduzir ou eliminar custos, quando a gente fala nesse termo, não é algo que... Porque se o custo ele é diretamente ligado à produção de bem e serviço, você não tem como simplesmente acabar com o custo. Você pode acabar com uma despesa, mas com o custo você não pode eliminar, a não ser que você reformule o seu produto. Aí sim você pode estabelecer. Para ficar mais claro, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você trabalha em serviço contábil, é um exemplo até que está no vídeo que eu coloquei para vocês à disposição. No exemplo, num parâmetro contábil, você tem um escritório de contabilidade, a água, ela é uma despesa, você precisa ter uma conta d'água ali funcionando, mas ela não é diretamente ligada ao serviço da empresa, à prestação daquele serviço. Agora, a energia elétrica, por conta dos computadores que vão ser utilizados, as impressoras que vão ser utilizadas, aí sim são custos. Entendeu? Porque elas têm impacto direto na produção do bem ou do serviço, ou na produção da matéria-prima. E aí a gente pode separar esses custos aí, utilizando os nossos demonstrativos que a gente já utilizou no passado, nas aulas anteriores. A gente pode separar, então, os custos ali como consumo associado à elaboração de produtos e serviços, né? Então, isso gera custos no balanço patrimonial. A gente pode trabalhar com os investimentos também relacionados ao custo daquela ideia, e no outro lado a gente trabalha com as despesas, que seria associado a um período. Então a gente usa aí o DRE, que a gente já utilizou nas aulas anteriores, para poder entender e separar o que é custo direto, os custos que vão ser trabalhados, e os custos e as despesas que são relacionadas à produção de bens e serviços. Por isso a gente tem aí dois parâmetros que são bem distintos para poder entender o que é despesa e o que é. E aí, definindo isso, você tem o parâmetro geral dos gastos que você teve na sua empresa. E a gente tem aí, a gente pode separar os gastos aí de algumas formas. A gente pode trabalhar, por exemplo, com os custos, os custos fixos, que, por exemplo, o aluguel é um custo fixo. O custo variável, que pode ser, por exemplo, materiais diretos que vão estar influenciando na produção. Os custos que são semivariáveis, que vão ser utilizados de acordo com a frequência de uso e pode variar de acordo com a necessidade, e os custos de semifixos, que é aqueles que têm uma variação, mas uma variação muito pequena de um mês para o outro. Então, por exemplo, a conta de água, a conta de luz, que pode subir ou reduzir, mas elas são ali sempre próximos da mesma taxa de utilização. E os volumétricos, né, que seriam os gastos fixos, os gastos variáveis, os gastos fixos que são de nível total e os gastos fixos que são de níveis unitários. A gente tem os gastos variáveis de nível total e também do nível unitário. E aí é interessante, até tem um vídeo falando um pouquinho sobre como calcular aí os custos unitários, acho bem bacana vocês darem uma assistida depois, tá bom? E aí como que compõem esses gastos todos? Né? Então, a gente tem uma diferenciação entre materiais diretos e matéria-prima, como matéria-prima e embalagem, que são aqueles materiais necessários diretamente para poder trabalhar com os insumos necessários da produção. Você tem também a mão de obra direta, que a gente mensura aí, que seria as pessoas, os funcionários que vão estar lidando nessa produção. E aí você tem um outro controle, que seria o custo indireto, que não são nem a mão de obra e nem os materiais diretos para poder trabalhar. E nesse ciclo todo, a gente começa a estabelecer alguns ciclos que se iniciam nessa questão. E aí você tem as despesas, né, que são os gastos não associados à produção. A gente tem ali, então, o primeiro, que é o custo primário ou direto, que ele inicia, né, ele se resume na mão de obra direta e
vai até a mão, os materiais diretos. Então, essa é a primeira parte aqui. Depois eu tenho os custos de transformação, que seriam aqueles que vão transformar, de fato, o meu produto em algo tangível. Então, eu trabalho com a mão de obra direta, mais os custos indiretos. Eles formam aí o custo de transformação. O custo total, né, que a gente chama de custo total contábil ou fabril de fabricação, seria a junção dos materiais diretos, mais a mão de obra, mais os custos indiretos. Todos eles formam o custo total. E para mim poder pensar nos gastos totais, aí sim eu tenho que ter o panorama geral, que envolve tanto os materiais diretos, como a mão de obra, como os custos indiretos, mais as despesas, você tem um panorama total do custo integral ou pleno da empresa. E essa é a diferença que você tem que pensar quando você começa a calcular os custos gerais da sua empresa junto com as despesas. Aí você tem a ideia de gasto ou de custo, separadinhos aí em cada uma dos seus momentos. E o preço, que a gente vai falar na próxima aula, é de fato o valor estabelecido para você poder trabalhar com a transferência de bens ou propriedades. Então, basicamente, o que existe no preço? Tá? Só para a gente poder imaginar. Seria os custos da produção, mais as despesas, algumas despesas que vão ser relacionadas também ao serviço, né, do negócio, mais o lucro que você almeja. Né? Então, você consegue calcular, por exemplo, o custo total para a produção, mais as despesas que você tem ali para você poder dividir dentro do custo, e mais o lucro que você quer obter. E aí, com isso tudo, você forma o preço. A gente vai falar isso aí nas próximas aulas, a gente vai fazer essa continha aí juntos. E vamos classificar, então, os custos aí, quando a gente fala sobre produtos, tá? Então, os custos diretos do produto são os gastos diretamente relacionados a produtos ou serviços e podem ser mencionados de forma clara e objetiva. Ou seja, eu preciso produzir uma capinha de celular, então eu vou comprar plástico, por exemplo, eu tenho que ter uma impressora 3D, eu tenho que ter, ou seja, são insumos diretamente ligados. Eu preciso ter a energia para ligar a impressora, eu preciso ter o software que vai operar, eu preciso ter um computador. Então, são custos diretos que vão trabalhar para poder produzir uma capinha de celular. Aí nós temos também os custos que são indiretos, aqueles que são mais difíceis de mensurar. Por exemplo, a gente tem aí o capital humano, né, a habilidade humana, os hard skills ali, que são associados a isso. Nós temos os custos ali que são associados ali por critérios ali de produção intelectual. Você tem os custos de atividades operacionais, que podem ser considerados como indiretos, porque você não tem como mensurar a ideia daquilo. Você tem a depreciação, você tem ali, enfim, diversos fatores que não são diretamente, de forma clara, ligadas àquela questão, àquela produção, mas que influenciam se você não tiver ali, por exemplo, como estabelecer o que vai ser. Então, por exemplo, um custo indireto nesse caso, nesse exemplo da capinha de celular, seria a modelagem do programa, ou então direitos de imagem daquelas imagens que vão ser utilizadas. Ou seja, a estrutura que você criou de forma imaterial, né, que seria, por exemplo, a produção de estruturas em computação, né, para você poder produzir um bem que não é diretamente ligado àquela necessidade, mas também faz parte daquela necessidade. Os custos que são fixos e os custos variáveis, eles trabalham aí de uma forma muito constante. Por exemplo, os custos fixos é fácil de você definir. Eles geralmente se repetem ao longo dos meses e trabalham de acordo com o volume da produção e da capacidade que foi instalada. Já os custos que são variáveis, eles apresentam uma variação muito grande de acordo com a proporcionalidade da produção e serviço. Hoje, o custo de um insumo pode ser fixo, a gente pode ter uma base de um custo fixo, mas aí pode acontecer daquele insumo, por exemplo, ter aí uma valorização, uma desvalorização. A gente está com o exemplo agora do plástico, que é um insumo essencial e deriva aí de vários outros produtos, e o plástico hoje está em alta. Então, você tem aí um problema aí no seu custo, que antes era fixo e se tornou aí um custo que passa a ser variável, porque ele acabou se tornando uma oscilação muito grande no mercado. Então, os custos podem ser definidos entre fixos e variáveis, entre diretos e custos indiretos. Para a gente poder fazer um exemplo aqui de um hospital, achei legal esse exemplo aqui, a gente tem um custo direto com medicação, é custo direto, ele precisa ser mensurado para você poder tratar no hospital
eu preciso ter remédio para poder atender o meu paciente. Água e energia elétrica, ele é um custo indireto, mas eu preciso colocar ele ali como custo também para poder utilizar na hora que você for trabalhar o meu paciente ali, ele precisa também na conta ali, no faturamento, ele precisa entrar esse valor ali, pelo menos separar um pedacinho do valor ali que ele vai pagar para poder entrar nesse custo aqui também. O custo fixo, como aluguel, que geralmente não tem aumentos por um bom período, também é um custo que tem que ficar ligeiramente claro ali a atuação dele. E o custo variável aqui, como materiais como agulha, insumos, avental, esse custo aqui, ele é variável porque nem todos os pacientes vão necessitar daquilo, mas ele também tem que estar fazendo parte ali do conjunto todo. Então, seria essa ideia aí dos custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, né? E existe também o custeio por absorção. É um método de custeio, e é importante a gente entender isso, que seria a forma de você dividir os custos totais em serviços que são diretos e indiretos e aplicar esses custos a partir do produto que vai ser utilizado. Então, os critérios deles geralmente são subjetivos, a gente tem alguns critérios que podem ser utilizados, como, por exemplo, o volume de insumos que são utilizados para a produção de um bem, como, por exemplo, isso pode ser trabalhado também como parâmetro. A gente pode ver, por exemplo, a dispensação, a quantidade de volume de vendas desse produto pode ser um critério para absorção, mas basicamente o custo por absorção ele vai trabalhar pensando na produção de item A e na produção de item B e como que esses valores vão se subdividir para poder operar de forma integrada. Então, eu preciso saber quanto que eu vou gastar para produzir A, quanto que eu vou gastar para produzir B, e nesses custos todos, como que eu posso absorver ali, de fato, as minhas despesas para poder emitir um resultado. Então, dentro desse parâmetro todo, quanto que é a despesa total ali daquele produto, daquele outro produto, e dessas despesas todas, como que eu posso estar liquidando esses custos ali, distribuindo esses custos por produto. Então, isso é custo por absorção. Então, basicamente, para você poder fazer isso, tem que separar custos de despesa, primeiro passo para você fazer esse tipo de exercício. Depois você lança as despesas diretamente para o resultado. Depois você separa os custos que são diretos e indiretos. Depois você aloca os custos que são diretos à produção e serviço. E aí depois você começa a atribuir os custos indiretos às produções de serviços via rateio. Começa a distribuir isso de uma forma sistêmica para poder ratear quanto que eu vou alocar para o produto A, quanto que eu vou alocar para o produto B, quanto custou o A, quanto custou o B, e aí sim eu posso precificar, por exemplo, esses tipos de produtos. Sabendo quanto eles custaram, eu posso dar o preço pensando na margem de lucro que eu vou poder observar. A gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula. Então, para a gente poder entender aí de forma bem clara a alocação de custos, eu tenho aqui os componentes que foram trabalhados, que é a mão de obra, material direto e custos de fabricação. Então, eu tenho aqui os custos definidos, eu defino quais são os custos diretos, eu defino quais são os custos indiretos, e eu vou trabalhar no rateio. Dentro disso, eu começo a observar se eu tenho o produto A, produto B e produto C, e como que eu vou alocar isso, e também posso atribuir o meu estoque. E aí eu começo a fazer aquele resultado que a gente trabalhou, que é receita, menos custos por produção, menos despesas, é igual ao resultado resultado administrativo de custos, né? Então, quando a gente olha para a alocação, eu consigo pensar como que eu posso redistribuir esses produtos e ratear esses custos para poder, de fato, ter uma gestão muito mais inteligente. E o custeio ele pode ser direto ou pode ser um custeio variável, né? Isso vai depender muito da abordagem que você vai trabalhar. O custeio direto, ele basicamente vai trabalhar com valores fixos, né? E os custeios variáveis vai trabalhar com essa periodicidade que pode existir na alocação de materiais e recursos, tá? E aí, para você poder saber trabalhar com os custeios diretos, você tem que primeiro separar os custos que são fixos e os custos que são variáveis. Depois eu lanço os custos fixos como despesas. Olha que legal isso aqui. E depois eu comecei a alocar o que é variável aos produtos e serviços, proporcional à sua produção. Então, eu inverto um pouco a balança para poder definir isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí. Vou abrir agora para a gente poder fazer algumas perguntinhas aqui. Para aqui. Fiquem à vontade aí para a gente poder conversar e perguntar. Vamos falar um pouquinho aí sobre custo. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Sobre a minha parte, tranquilo. Opa, vamos lá. 2 dúvidas ao mesmo tempo.
Vamos, Roseli. O indireto, assim, são valores que você paga mensalmente, mas tem variação de valores. Água, luz, é isso? Mais ou menos. O custo indireto é aquele custo que ele existe, ele é essencial para a produção, você precisa. Ele é essencial, mas ele não é essencial de forma direta. Exemplo, eu preciso produzir papel, eu preciso ter a celulose, eu preciso ter a fábrica, eu preciso ter um monte de coisa. Mas eu preciso, por exemplo, ter ali um escritório de contabilidade funcionando para poder produzir, né, esse papel? Não. Para produzir, não. Mas é um custo? É um custo. Ele é um custo direto. Você entendeu? Ele não é diretamente ligado àquela função, mas eu preciso ter. Ah, tá. Agora sim. Obrigada. Imagina. William? Não, professor, eu tinha falado que da minha parte está tranquilo. Show de bola. O que eu vou pedir para vocês agora, então? Tem alguns vídeos, na verdade, tem 4 vídeos aí maravilhosos que eu achei assim, de uma forma muito didática, nem coloquei tudo na apresentação para vocês poderem assistir o vídeo, tá? Que ele mostra alguns exemplos práticos ali de como você calcula tanto o custo por absorção, como o custo direto e o custo indireto, e também como você trabalha com custo individual, né, com o custo pela quantidade individual. Isso são fórmulas que são de matemática financeira, mas eu acho muito importante vocês observarem. Então, o que eu vou pedir para vocês? Assistam os vídeos que estão disponíveis aí para vocês poderem ver. São materiais que são, assim, de uma qualidade muito legal. E façam as atividades. Tanto a parte de responda, que seria você definir cada um dos itens que a gente conversou agora, e também a parte do sintetize, que eu pedi para vocês um exemplo prático de como você pode dividir esses custos todos aí de maneira muito legal, aí, de maneira muito prática, tá bom? Então, peço para vocês irem para o Moodle agora e se dedicarem aí a essa questão. Se tiver dúvida, me chama lá no WhatsApp, a gente vai conversando a partir de agora, então, tá bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido aí esse nosso bate-papo e eu fico à disposição de vocês, tá bom? Pode chamar a hora que vocês quiserem, a gente vai conversando. Abração para vocês. Abraço, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau, gente.